Já aconteceu com você? Você está acariciando seu gato, tudo parece tranquilo. Ele ronrona, se ajeita ao seu lado, fecha os olhos com confiança, e de repente, do nada, ele te morde. Não é muito forte, mas o suficiente para te fazer recuar com surpresa, e até um pouco de dor. E o pior, você não entende. Se pergunta se fez algo errado, se o seu gato está chateado com você, ou pior, se ele simplesmente não gosta de você. Mas, e se eu te dissesse que essa mordida não é o que parece? Neste vídeo, você vai descobrir o verdadeiro motivo pelo qual seu gato te morde justamente quando parece estar curtindo o carinho. Vamos desmontar mitos, observar detalhes invisíveis e decifrar juntos a linguagem secreta que seu gato está tentando te ensinar há muito tempo. Porque sim, os gatos falam. Não com palavras, mas com o corpo. E se você não sabe ler esses sinais, é fácil interpretar tudo errado. Vou te mostrar que essas mordidas não são punições, nem birra. São mensagens. São limites que seu gato está tentando impor e que, sem querer, você pode estar ultrapassando. E o mais importante, você vai perceber que isso não é rejeição, é sinceridade. É uma forma de comunicação honesta. Por que alguns gatos aceitam mais carinho que outros? Quais sinais físicos aparecem antes da mordida? Por que certas áreas do corpo são completamente proibidas? E o que acontece com gatos adotados ou com traumas antigos? Prepare-se, porque você vai começar a ver seu gato com outros olhos. Com mais compreensão. Com mais empatia. E com uma conexão muito mais profunda. Este vídeo não é só para entender por que seu gato morde. É para aprender a escutá-lo, mesmo quando ele parece não dizer nada. Porque por trás desse gesto repentino, existe uma história, uma emoção e uma mensagem que vale a pena decifrar. 6. A linguagem silenciosa do gato. O seu gato não te morde do nada. Mesmo que pareça que foi de repente, sempre há um aviso, um sinal anterior. O problema é que muitos de nós não sabemos reconhecer. Vivemos em um mundo barulhento, acelerado, onde esperamos mensagens óbvias, faladas, diretas. Mas os gatos, eles funcionam de um jeito completamente diferente. Eles se comunicam com o corpo. Com os olhos, com a cauda, com o movimento das orelhas ou com uma simples mudança na respiração. Aprender essa linguagem é como aprender um idioma novo. E quando você finalmente entende, tudo muda na relação entre vocês. Um dos sinais mais comuns, e mais ignorados, é o movimento da cauda. Quando o seu gato começa a balançar a cauda de forma rápida, nervosa, isso é uma mensagem clara: algo está me incomodando. É o equivalente a uma pessoa franzindo a testa ou cruzando os braços. Um gesto silencioso, mas poderoso. Um limite que ele está tentando impor antes que precise reagir com mais firmeza. Outro sinal importantíssimo são as orelhas. Se estão para frente e relaxadas, está tudo bem. Mas se viram para os lados ou ficam coladas para trás, isso é sinal de alerta. Quer dizer, já não estou curtindo tanto assim. É o momento ideal para interromper o contato antes que ele se sinta forçado a morder para ser compreendido. E os olhos dos gatos são puro sentimento. Quando estão semicerrados, relaxados, ele está feliz e calmo. Mas se de repente arregala os olhos, dilata as pupilas ou fixa o olhar em você, atenção, ele está desconfiado. Esse olhar intenso é uma forma de te avisar que algo está errado, que ele está em estado de alerta e pronto para reagir. E tem mais, os microgestos. Um tremor leve na pele, um músculo que se contrai, uma patinha levantada. Esses sinais pequenos são palavras no dicionário do seu gato. O problema é que, por serem sutis, quase sempre passam despercebidos. E aí, quando ele morde, achamos que foi do nada. Mas na verdade, ele já tinha avisado. Não como um ataque, mas como o grito de quem tentou se comunicar e não foi compreendido. Alguns gatos são muito expressivos, outros são discretos. Alguns fazem drama, outros apenas se afastam. Mas todos, sem exceção, comunicam seus limites. A chave está em aprender a observar e respeitar esses limites com atenção e carinho. E aqui vem o mais importante: essa linguagem corporal não aparece só antes da mordida. Ela está presente o tempo todo.
Quando você entra em casa, quando ele te vê, quando você estende a mão. Cada pequeno momento é cheio de sinais. O seu gato está sempre falando com você. Basta olhar com atenção. Observe as orelhas, a cauda, os olhos. Veja se ele relaxa ou se enrijece. Note se respira suavemente ou de forma acelerada. Com o tempo, você vai conseguir ler essas emoções como se fossem frases. E o mais bonito, quando você aprende essa linguagem, o vínculo entre vocês muda. Fica mais profundo, mais respeitoso, mais amoroso. Porque quando você entende que aquela mordida foi a resposta a muitos sinais ignorados, você deixa de reagir com raiva. E começa, de verdade, a ouvir. 5. Quando o carinho se torna demais. Todos nós gostamos de nos sentir amados. E quando o nosso gato permite o carinho, sentimos que isso é um gesto de confiança, de afeto verdadeiro. Mas o que muita gente não sabe é que, para os gatos, o carinho tem um limite muito claro e físico. E quando ultrapassamos esse limite, mesmo sem querer, a resposta pode vir em forma de mordida. Os gatos possuem um sistema nervoso extremamente sensível. A pele deles é cheia de terminações nervosas, preparadas para perceber o menor estímulo no ambiente. Na natureza, isso é uma vantagem. Mas dentro de casa, pode virar um desafio. Aquilo que para você é uma carícia leve, para ele pode rapidamente se transformar em sobrecarga. Uma sensação que começa agradável, mas que de repente se torna incômoda, até mesmo intolerável. Imagine estar em um spa, recebendo uma massagem. No começo é relaxante, gostoso. Mas se a massagem continuar, sem parar, no mesmo lugar, com a mesma pressão, por muito tempo, o prazer pode virar desconforto. É exatamente assim que o seu gato se sente quando o carinho passa do ponto. E essa mudança nem sempre acontece de forma gradual. Muitas vezes, o gato começa curtindo o carinho. Está relaxado, ronronando, de olhos fechados, e em poucos segundos, o clima muda. O corpo fica tenso, a respiração altera, o rabo começa a se mover com mais força e ritmo. Esse é o momento em que ele está passando de estou gostando para já deu, chega. Se nesse momento você não parar, a probabilidade de uma reação aumenta. Não porque ele quer te machucar, mas porque ele não tem outra maneira de dizer basta. E aí vem a mordida. Não como ataque, mas como limite claro e direto. Esse comportamento tem até nome: Pet Induced Aggression, ou agressividade induzida por carinho. Não é um distúrbio. Seu gato não é problemático. É apenas uma reação natural a um estímulo que ultrapassou o ponto de conforto. Cada gato tem seu próprio limite. Alguns aguentam vários minutos de carinho contínuo. Outros, com 30 segundos, já têm o suficiente. E o mais curioso, o mesmo gato pode variar. Um dia tolera mais, outro dia menos. Tudo depende do humor, do ambiente, da confiança, do estado emocional. O segredo? Observar. Respeitar. Ajustar. Uma boa dica é oferecer carinho em pequenas doses. Faça pausas entre os toques. Veja como ele reage. Se ele inclina o corpo na sua direção, ronrona, fecha os olhos, continue com delicadeza. Mas se ele fica rígido, para de ronronar, mexe o rabo, ou olha para sua mão com atenção, pare imediatamente. Com o tempo, seu gato vai perceber que você respeita o corpo e o ritmo dele. E isso cria algo precioso, confiança verdadeira. E se ele morder? Respire fundo. Não brigue. Não afaste com raiva. Apenas entenda que foi uma lição. Um pedido silencioso por espaço. Uma forma de dizer: por favor, me escute melhor da próxima vez. Em resumo, não é o carinho em si que incomoda. É o quanto e como ele é feito. Aprender a identificar o momento em que o prazer vira desconforto é uma habilidade valiosa. Ela fortalece o vínculo entre você e seu gato, transforma a convivência, e previne mal-entendidos. E claro, evita mordidas que, no fundo, são apenas mensagens mal interpretadas. 4 Zonas proibidas, erros comuns. É natural que a gente queira tocar nosso gato em todas as partes. Eles despertam ternura, confiança, e sentimos que o carinho físico é uma forma de amor.
Mas aqui está uma das lições mais importantes deste vídeo. Nem todas as áreas do corpo de um gato estão abertas ao toque humano. E esse é um erro muito comum entre tutores. Vamos começar pela barriga. Muitos tutores veem o gato de barriga para cima e acham que é um convite, como acontece com cães. Mas, na verdade, a barriga do gato é uma das regiões mais vulneráveis. Ali estão concentrados vários órgãos importantes, por instinto, eles protegem essa parte com tudo. Mesmo que o gato confie em você, tocar sua barriga pode ativar uma reação automática de defesa. E esse reflexo pode incluir arranhões ou mordidas, não por maldade, mas por pura autoproteção. Outra área delicada, a base da cauda. Essa região, entre o lombo e o início da cauda, tem muitas terminações nervosas. Para alguns gatos, o toque ali pode ser prazeroso. Para outros, absolutamente irritante. Se você passa a mão ali e o gato começa a mexer a cauda com força, se curva, se afasta ou até mia, é um sinal claro, melhor parar. As patas, especialmente as traseiras, também são áreas sensíveis. Os gatos usam as patas para caçar, se defender e escalar. São ferramentas precisas, e tocar nelas, principalmente sem aviso, pode causar desconforto imediato. Muitos gatos puxam as patas de volta ou usam as garras como resposta. E o rosto? Apesar de adorável, também pode ser um campo delicado. Tocar os bigodes, o focinho, ou perto dos olhos pode incomodar bastante. Os bigodes, por exemplo, são sensores supersensíveis, fundamentais para a navegação e percepção do ambiente. Mexer neles pode deixar o gato irritado ou até confuso. O mais interessante é que cada gato tem um mapa corporal diferente. Tem gato que adora carinho no pescoço. Tem outro que odeia toques na cabeça. Não existe uma regra universal. Existe observação, atenção, respeito. E é aqui que entra a empatia felina. Em vez de pensar quero te acariciar onde eu quiser, mude para quero te acariciar onde você gosta. Essa simples troca de pensamento transforma completamente o relacionamento. Se você não sabe por onde começar, escolha zonas mais seguras. A parte superior da cabeça. Atrás das orelhas. Debaixo do queixo. Ao longo do dorso, com movimentos suaves. Mas atenção constante às reações. Se o gato se afasta, se sacode, se mexe com desconforto ou para de ronronar, é hora de parar. Ele está dizendo, esse lugar, não. Outro detalhe importante, se o seu gato se lambe ou se limpa logo após ser acariciado, pode não ser apenas por higiene. Às vezes, ele está tentando apagar o toque. É como se quisesse voltar ao seu estado anterior, natural. Se isso acontece com frequência após carícias em certas áreas, fique atento. Isso é uma pista clara de que você tocou onde não devia. Aprender a identificar as zonas proibidas do seu gato não é apenas evitar mordidas. É uma forma de demonstrar que você respeita quem ele é. E quando o gato se sente respeitado, ele se sente seguro. E um gato que se sente seguro, se aproxima cada vez mais. 3. Feridas do passado, traumas invisíveis. Nem todos os gatos têm o mesmo passado. Alguns nasceram em lares tranquilos, cercados de cuidado desde filhotes. Mas muitos outros, especialmente os que foram resgatados ou adotados, carregam cicatrizes invisíveis que influenciam profundamente sua forma de se relacionar com humanos. Essas feridas não são visíveis, mas estão lá. Aparecem quando você tenta acariciar seu gato com carinho e ele se encolhe. Quando um simples movimento faz com que ele se afaste bruscamente. Ou quando uma carícia leve acaba virando uma mordida inesperada. Nesse momento, ele não está reagindo a você como pessoa. Ele está reagindo a uma memória. A algo que o seu gesto, sem querer, ativou dentro dele. Gatos que sofreram maus tratos, negligência, ou que foram separados da mãe cedo demais, não aprenderam a confiar. Para eles, o toque humano não é algo natural ou agradável. É, muitas vezes, uma ameaça. Por isso, é tão importante entender. Nem toda mordida diz respeito ao presente. Algumas vêm do passado. E não, seu gato não é difícil. Ele está apenas tentando se proteger.
defendendo o pouco espaço de segurança que aprendeu a manter. Mesmo que agora esteja num lar cheio de amor, o corpo dele ainda se lembra da dor. Os gatos têm uma memória emocional muito forte. Eles não esquecem facilmente o que os feriu. E embora possam perdoar, isso leva tempo. E precisa de provas constantes de que, desta vez, é diferente. Mas como curar algo que você não vê? Com paciência. Com respeito. Com consistência. Um gato com traumas precisa de rotina, previsibilidade. Precisa saber que você não vai forçá-lo. Que vai permitir que ele venha até você, no tempo dele. Nada de pegá-lo no colo sem aviso, nem de acariciar quando ele não está receptivo. Sua presença precisa ser calmante, e não uma ameaça. Falar com ele ajuda, mesmo que ele não entenda as palavras. O tom de voz, o ritmo, a calma na sua fala tem um efeito tranquilizador. Se cada vez que ele se aproxima você responde com respeito, sem invadir, está mandando uma mensagem poderosa. Eu te vejo. Eu respeito o seu tempo. E aos poucos, ele percebe. E um dia, aquele gato que só te observava de longe começa a chegar mais perto. A sentar ao seu lado. A deixar você tocá-lo, mesmo que só por um instante. Esse é um momento mágico. Porque ele não está só aceitando carinho. Ele está te dizendo, estou começando a confiar. Nem todos os gatos vão virar super carinhosos. E tudo bem. Mas todos, até os mais machucados, podem melhorar sua relação com o humano se se sentirem seguros. Pequenos gestos são grandes vitórias. Um ronronar. Um piscar lento. Uma soneca perto de você. Cada um desses sinais diz, estou me sentindo melhor com você por perto. Então, se o seu gato te morder e você sabe que ele tem um passado difícil, não leve para o lado pessoal. É apenas uma lembrança gritando. E agora que você entende, pode começar a escrever um novo capítulo. Um capítulo com menos medo. E muito mais confiança. 2. Mordidas de brincadeira versus mordidas de aviso. Nem toda mordida de gato significa a mesma coisa. E uma das melhores formas de fortalecer sua relação com ele é aprendendo a diferenciar uma mordida de aviso de uma mordida de brincadeira. Sim, por mais estranho que pareça, às vezes o seu gato te morde, porque está se divertindo. Para os humanos, morder costuma ser sinal de raiva ou agressividade. Mas no mundo felino, uma mordidinha leve pode ser um convite. Ei, vamos brincar? Ou até, estou animado, me dá atenção. Desde filhotes, os gatos aprendem a usar a boca nas interações. Eles mordem os irmãos para testar limites, para brincar, para explorar. E se um gato foi separado da ninhada cedo demais, pode não ter aprendido a controlar bem a força da mordida. Por isso, é tão importante observar o contexto. Se o seu gato estava tranquilo, ronronando, curtindo um carinho, e de repente mordeu com força, provavelmente foi um aviso. Mas se ele estava elétrico, com olhos abertos, rabo ativo, pulando em você, isso é pura brincadeira. A mordida de aviso geralmente vem acompanhada de tensão. Orelhas para trás, pupilas dilatadas, corpo rígido, cauda batendo com força. É um chega, mesmo que silencioso. Já a mordida de brincadeira acontece de forma mais leve, muitas vezes sem machucar. Vem junto com movimentos rápidos, olhar atento, corpo em movimento. Às vezes ele te dá uma patada e logo em seguida se esconde atrás da porta ou do sofá. Está caçando. Está se divertindo. O problema é quando ele não tem onde gastar essa energia. Um gato entediado ou sozinho por muito tempo pode usar você como brinquedo. E não é por mal. É porque ele precisa brincar, é instinto. Brincar não é luxo para o gato. É necessidade. Gatos caçam por natureza. Precisam correr, perseguir, se esconder. Quando não têm essa oportunidade, inventam jeitos de suprir isso. E muitas vezes, esses jeitos envolvem seus pés, mãos ou tornozelos. Por isso, se o seu gato morde muito durante o dia, pergunte-se: ele está brincando o suficiente? Você tem sessões diárias de brincadeira com ele? 5 a 10 minutos por dia já fazem uma diferença enorme. Use varinhas com penas, laser, bolinhas, túneis, ou até papel amassado. Dê a ele formas de gastar energia sem usar seu corpo como alvo. E se durante a brincadeira ele morder sua mão? Pare imediatamente. Não grite. Não empurre. Apenas diga não com firmeza, se afaste e ofereça um brinquedo no lugar. Com o tempo,
ele aprende: brinquedos são para morder, humanos não. Também é útil reforçar comportamentos positivos. Se ele brincar sem morder, recompense com carinho ou petisco. Assim, ele associa a brincadeira correta com algo bom. Resumindo, marca de seleção: se a mordida é suave, acontece durante movimentos rápidos e a brincadeira envolvida é diversão. Marca de seleção: se a mordida é forte, acompanhada de tensão corporal, é um aviso. Marca de seleção: em ambos os casos, sua resposta deve ser calma, clara e consistente. Entender essa diferença evita muitos conflitos e melhora sua relação com seu gato. Porque, no fim, até as mordidas são formas de ele se comunicar com você. E quando você escuta de verdade, tudo começa a fluir melhor entre vocês. 1. Como melhorar sua relação com seu gato. Depois de tudo que falamos até agora, já deu para entender que conhecer os sinais do seu gato é só o começo. O próximo passo, e talvez o mais importante, é mudar suas atitudes com base nesse conhecimento. Aqui vão práticas concretas para fortalecer o vínculo entre vocês, reduzir as mordidas inesperadas e criar uma convivência mais harmoniosa. 1. Respeite o espaço dele. Gatos são animais territoriais e valorizam o controle sobre o próprio corpo. Evite forçar contato. Deixe que ele venha até você. Quando ele se aproxima por vontade própria, o carinho se torna uma troca verdadeira. 2. Aprenda a linguagem dele. Já vimos que o corpo do gato fala. Orelhas, cauda, olhos, postura, tudo é sinal. Preste atenção e respeite esses limites. Você não precisa de um arranhão para entender que ele está desconfortável. 3. Crie rotinas previsíveis. Gatos gostam de saber o que esperar. Alimentação em horários regulares, momentos fixos de brincadeira ou descanso com você ajudam a construir confiança. 4. Brinque todos os dias. A brincadeira é fundamental para o bem-estar do seu gato, e para a sua relação com ele. 5 a 10 minutos por dia já fazem uma diferença enorme. E lembre-se, gato cansado é gato feliz. 5. Evite punições. Gritar, empurrar ou brigar só gera medo e quebra a confiança. Gatos não aprendem com punições, e sim com associações positivas. 6. Reforce o que você gosta. Se ele se comportar bem, recompense. Pode ser com petisco, carinho, voz doce. Ele vai entender que aquele comportamento traz coisas boas. 7. Seja paciente, sempre. Cada gato tem um tempo. Alguns se abrem rápido, outros levam meses. O segredo é ser constante, calmo e respeitoso. E confiar que, com o tempo, ele vai responder. Porque no fim das contas, melhorar sua relação com o seu gato não é apenas evitar mordidas. É construir uma ponte de entendimento. É transformar a convivência em parceria. É mostrar que você está disposto a ouvir, até mesmo o que não é dito. Agora você entende. Aquela mordida que parecia surgir do nada, tinha um motivo. Não era raiva. Não era desprezo. Era linguagem. Era um aviso. Era a maneira mais clara que o seu gato encontrou para dizer: isso passou do meu limite. Durante esse vídeo, você aprendeu a observar sinais sutis, a respeitar os momentos do seu gato, a identificar zonas sensíveis e até a reconhecer traumas que ele pode carregar. Descobriu que morder não é um problema de comportamento. É uma forma de comunicação. E que, muitas vezes, nós é que precisamos reaprender a escutar. Seu gato não é difícil. Ele é sincero. Cada movimento da cauda, cada olhar atento, cada microgesto é um pedaço de frase. E agora você tem o vocabulário necessário para começar a entender. Isso muda tudo. Na próxima vez que ele te morder, você não vai se magoar. Vai lembrar: isso é uma mensagem. Um limite. Uma forma de se proteger. E você vai responder com respeito, com empatia, não com punição. E sabe o que acontece quando você respeita? Ele confia. E um gato que confia, se aproxima. Se entrega. E constrói uma relação com você baseada no que há de mais bonito, o respeito mútuo. Se esse vídeo te ajudou a enxergar seu gato com outros olhos, curta e compartilhe com quem também ama felinos. E se você quer aprender mais sobre comportamento, linguagem corporal e convivência com gatos, inscreva-se no canal e ative o sininho. Toda semana, trazemos conteúdos feitos para quem quer entender, e ser entendido, pelos gatos. Porque aqui, a gente fala a língua deles. E ensina você a falar também.